quero falar um pouco com vocês essa manhã, dessa perfeição de como o mundo gira, de como as coisas foram criadas, como Deus criou todas as coisas. Porque tudo que existe no mundo foi criado de uma vez, e a gente tem no começo, lá em Gênesis, como foi essa criação. E essa criação aconteceu e ela continua até hoje seguindo certos padrões, certos princípios, e esses princípios são imutáveis. E é sobre isso que eu quero falar, esses princípios de Deus que são imutáveis. Nós já temos estudado sobre isso, o pastor tem falado sobre a questão de princípios, e domingo passado ele falava sobre a questão do destino de Moisés, mas tudo isso segue um princípio. Quando a gente vê na física os princípios da física, a gente vê que são eles que baseiam as leis da física. Então são coisas que não mudam, elas foram criadas e Deus criou, e esse princípio segue igual para sempre. O que aconteceu antigamente continua acontecendo hoje e vai continuar acontecendo amanhã. A Bíblia fala de 7 princípios básicos, que é o princípio do caráter, o princípio da mordomia, o princípio do autogoverno, o princípio do plantio e colheita, princípio da união, princípio da individualidade e princípio da sabedoria. Entender o que é realmente esses princípios e entender de quem nós somos faz toda a diferença na nossa vida. Eu diria que a gente entender qual que é o nosso papel, uma vez que a gente aceitou Jesus e nasceu de novo, agora quem nós somos, muda a forma com que nós vemos o mundo. Muda a forma do que nós vemos de destino, por exemplo, como o pastor estava falando domingo passado, que a gente começa a entender, então, o que é o destino, porque a gente confunde muito destino com o que vai acontecer amanhã, né? Eu bati o carro, esse era o meu destino, eu não sei o quê. Se o nosso destino está baseado em coisas que vão se acabar aqui, nós estamos olhando para um destino errado. Porque, pensa comigo, se você nasceu de novo, quando você nasce de novo, você recebe o quê? A vida eterna. Se o teu destino é uma coisa que vai parar aqui, ele não é eterno, então o destino não é teu. Então nós estamos olhando um destino errado. Se nós nascemos de novo e temos uma vida eterna, o nosso destino tem que ser uma coisa eterna. Nós passamos a ser seres espirituais e não carnais. Nosso destino não acaba com a nossa morte, porque nós somos eternos. Essa é a diferença, é isso que a gente tem que entender, a questão do conceito, às vezes, das coisas. Porque o meu destino é viver uma vida preto e branco, mais ou menos. Essa vida vai parar aqui, o nosso destino é uma coisa muito maior, e o nosso destino tem a ver com uma coisa que é muito maior, que é chamado reino de Deus. Todos nós temos destino baseado no reino de Deus, que é uma coisa eterna, não é uma coisa que vai se acabar. As coisas que acontecem aqui no seu dia a dia, o que você vai conquistar, onde você vai, são consequência daquilo que você vai alcançar, que é o seu destino final. O que você vai ganhar de dinheiro, o que você vai conquistar, o que você vai deixar, isso são consequências, esse não é o teu destino. O destino que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós, é viver junto com Ele lá na eternidade. Esse é o destino verdadeiro. O que vai acontecer aqui, amanhã, depois, semana que vem, é passageiro. Nada disso a gente vai levar com a gente, tudo vai ficar aqui. Então, como é que esse pode ser o nosso destino? Esse não é o nosso destino. Dentro desses princípios, eu não vou falar de todos eles, eu vou falar de um que, na minha opinião, é o mais prático e mais aplicável, mais simples de ver, que é o plantio e a colheita. Ele é simples porque todo mundo já viu uma plantinha, já viu uma semente, já viu uma árvore crescer. Então é muito simples da gente entender e explicar por quê. Porque faz parte do nosso dia a dia. Só que existem certas coisas que a gente tem que entender dentro desse plantio e colheita, olhando da forma espiritual, que elas fazem diferença de como a gente enxerga as coisas da nossa vida. Eu queria começar lendo lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 12, que mostra como Deus criou as coisas, no versículo 11, como Deus criou, e que esse princípio está desde o começo do mundo, e não foi alguma coisa que foi inventada depois, não foi alguma coisa que foi colocada depois. E lá diz assim: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. Ou seja, estava desde o princípio, quando Deus estava criando tudo, Ele já pensou, olha, eu vou plantar, eu vou dar uma semente, essa semente vai produzir um fruto, esse fruto vai dar a mesma semente. E assim nós vamos continuar a reprodução da vida. Se você observar isso, eu acho que já falei aqui uma vez, mas é uma coisa que depois,
de mais velho, eu fui entender a questão do Lavoisier, que falava assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Gente, tudo que foi criado aqui, existe até hoje de alguma forma. Não veio nada de Marte depois, não veio nada de outro planeta. Tudo que foi criado aqui, está aqui até hoje. Essa lei de continuidade de Deus, ela funciona quando Ele criou, funciona para nós hoje e vai continuar funcionando. Por que para nós agora vai ser diferente? Então eu vou plantar alguma coisa e vai dar alguma coisa diferente? Se desde o começo da existência do mundo, segue o mesmo princípio. Na minha vida, na sua vida, não vai ser diferente. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Em Gálatas, Paulo fala o seguinte, lá em Gálatas 6, e quando o pastor fala que a Bíblia não é uma coxa de retalhos, ela está falando justamente isso. As coisas têm tudo a ver uma coisa com a outra. Nada foi colocado solto, sem sentido. Gálatas 6, no capítulo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Não tem como ser diferente. Não existe como você querer mudar esse princípio, e não existe como querer alterar esse princípio, porque é um princípio. Deus criou, junto com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, juntos lá, fazendo todo esse começo da vida, Ele colocou esse princípio. Então, hoje, nós seguimos o mesmo princípio e vamos continuar seguindo. Infelizmente, quando a gente não entende isso, a gente começa a pensar que comigo vai ser diferente, isso não vai acontecer, até porque existe uma coisa, a questão do tempo, e nós vamos ver isso, que você planta alguma coisa e a coisa não acontece, não foi, não era assim, não vai acontecer, nunca vai acontecer. É um princípio, se você plantou, você vai colher. Pode tardar um pouquinho mais, mas você vai colher. E a Bíblia fala em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece a palavra, você vê as coisas acontecendo, você não entende por que elas estão acontecendo, por falta de conhecimento. Nós temos que nos dedicar e observar a palavra de Deus para poder entender como é que funciona. Se nós nos tornamos seres espirituais, como que eu quero viver a minha espiritualidade se eu não entendo o que é a espiritualidade? Como que eu quero viver baseado nessas leis espirituais se eu continuo seguindo leis carnais, ou se eu continuo seguindo pensamentos carnais? Não se batem, as coisas não funcionam direito. Dentro dessa lógica, eu queria ver com vocês sobre o primeiro ponto de que é importante o plantio, que é saber reconhecer a semente. Quando a gente fala de semente, todo mundo sabe reconhecer o que é uma semente, todo mundo sabe reconhecer que está ali pura, e dentro daquilo ali tem tudo que ela precisa para poder se tornar uma árvore, para poder se tornar uma planta. Apesar de você não ver, você vê uma coisinha escura, dura, mas ali dentro tem tudo que ela precisa para desenvolver, para ser o que ela é, o que ela vai ser. Só que a semente ela pode ser também comida. Você pode pegar uma semente de trigo, moer ela, amassar, triturar, misturar com fermento, fazer um pão e comer. A semente, ela é para ser plantada e não para ser comida. Se você comer a tua semente, você não vai ter fruto depois. Porém, nem todo grão é semente. Tem coisa que você tem que comer. Tem coisa que você vai ter que usar aquilo para sobreviver. Então, nós temos que primeiro definir o que é semente para plantar e o que é semente que é grão para ser comido. Como é que a gente sabe o que é um e o que é o outro? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, Paulo fala o seguinte: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa semeadura. Quem que dá a semente para o que semeia? É Deus. Quem que dá o pão? É Deus. Se Ele dá a semente, é para você semear. Quando você semeia a semente, você não precisa então daquela semente para fazer o pão, porque Ele te dá o pão. A gente entender de que quando a semente vem na minha mão, ela é para ser semeada, eu sei que não vai faltar aquilo que eu estou semeando, porque quem me deu a semente vai me dar também o pão. Eu queria dar um testemunho, eu já contei já no nosso grupo,
de uma vez, e como eu entendi essa questão de semear. Uma vez, logo no começo, que eu estava aqui, lá por ano 2000, o rapaz com quem eu trabalhava, um americano, ele falou assim: André, você está precisando de dinheiro? A gente tinha acabado de chegar, né? Todo mundo está precisando de dinheiro. Mas eu tinha uma vida bem cuidada, assim, controlada, muito desbanjava e tal, e eu pensei, bom, se eu falar que estou precisando, na verdade eu não estou precisando. Lógico que o dinheiro ajuda, mas eu não estou precisando. Mas daí eu posso falar que não estou precisando, ele quer me dar alguma coisa, não vai dar. Se eu falar que eu estou precisando, eu estou mentindo. Aí eu fiquei naquela, uma dúvida dentro de mim, né? Aí eu falei, Steve, dinheiro sempre é bom. Eu tentei sair pela tangente. Eu falei, dinheiro sempre é bom, né? Aí ele falou, porque o Guy, que era o supervisor da companhia, o Guy disse que estava orando, e Deus falou para ele te dar $100, e ele me deu já, inclusive está aqui, ó, pode levar. Eu, opa, $100. Naquela época, para mim, $100 era... Bom, até hoje ainda é muito dinheiro, né? Aí eu pensei, bom, $100, né? Cheguei em casa com $100 no bolso, falei para a Fabiana, o Steve me deu $100, mas só contei essa parte da história. Não falei que Deus tinha falado com outro cara e tal. Falou, o Steve me deu $100. Que legal, que bom, podemos comprar um jogo de panela, né? Tá bom. Aí, quando veio aquilo no meu coração, que ele me deu dinheiro, veio do meu coração assim, esse dinheiro é para fulana. Uma coisa assim tão estranha. Eu falei assim, como assim, né? Essa menina que Deus tinha colocado no meu coração, eu conheci ela assim de longe, era amiga do meu irmão lá no Brasil, morava aqui em Atlanta, sozinha, e a gente tinha assim, muito pouco contato, mas veio muito forte assim, esse dinheiro para ela. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? E comprei o jogo de panela, não me lembro que nós compramos com aqueles $100, e aquilo não saía do meu coração, você usou o dinheiro que era para ela. Eu falei, mas como assim? E aquilo foi no meu coração, e aquilo me consumia, e o tempo passou, os anos passaram. Depois de mais ou menos uns 5 anos, quem que vai morar perto da minha casa? A menina. E vai fazer o quê? Participar de um grupo de estudo? Na minha casa. Quando eu vi ela, você pegou o dinheiro dela. Eu falei, mas não é possível, já passou tanto tempo, né? E ficava aquilo, você pegou o dinheiro dela. Aquele dinheiro era para ela. Aí um dia eu falei, não aguentava mais aquilo, aquela coisa dentro de mim, eu falei para a Fabiana, amor, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Lembra lá, aquela vez? Ela falou, não me lembro, amor, mas eu falei, eu nunca esqueci. Aqueles $100 que ele tinha me dado, era para dar para ela, eu não sei o que ela estava passando, não sei o que era, eu preciso reparar isso. Aí eu chamei ela, falei assim, olha, eu preciso conversar com você uma coisa, o que é? Olha, tanto tempo atrás, assim, contei para ela a história, e ela falou, não, mas você não precisa me dar nada, não é por você, eu falei, é por mim, eu preciso te dar, porque Deus tinha falado para mim que era para você, e eu segurei. Agora está aqui, eu quero te dar, quero te abençoar. Gente, aquilo foi como se eu tirasse um peso das minhas costas, assim, ó, que nunca mais assim, pesou dentro de mim, porque eu tinha feito aquilo. E eu entendi que aquilo que ele me deu era uma semente, e Deus estava me provando, para ver se eu era, no outro princípio, mordomo de Deus. Você vê como as coisas se encaixam? Eu dei isso para ela. Passou um tempo... Falei, bom, resolvi, agora estou quite com Deus também, né? Aí eu estou na igreja, tem uma menina que estava grávida, o esposo dela tinha sido deportado, aí eles fizeram uma oferta para ela. Levantaram a oferta, todo mundo contribuiu, e Deus falou no meu coração, agora você vai continuar dando todo mês para ela. Isso é coisa da minha cabeça, estou emocionado, porque ela está precisando e tal. Mas veio assim, sabe por quê? Fizeram uma oferta, mas a criança dela ainda estava em desenvolvimento, ela ainda ia continuar, ela não estava trabalhando. E Deus falou assim, agora você vai continuar sustentando. Eu falei, ai, gente. Aí quando são essas provas assim, Espírito Santo, o que é isso? Você está brincando comigo? Eu mal tenho aqui para minha casa, vou sustentar mais uma. Aí eu comecei a orar e falei assim, Deus, prova então, fala para a Fabiana que é para fazer isso daqui. E orei e não falei nada. Aí, então, um dia lá em casa, amor, eu estava orando, e eu senti da gente ajudar a fulana. Eu não falei nada, fiz aquela cara de paisagem. Ah, é, amor? Mas como assim ajudar? Não sei, veio no meu coração para a gente ajudar todo mês ela. Todo mês? É, todo mês. Mas e quanto assim está pensando? Eu vou provar, né? Quanto assim você está pensando? Tanto. Gente, era o valor que tinha colocado no meu coração. Eu falei, amor, então é de Deus, é para a gente fazer isso daqui. Porque eu tinha pedido para ele confirmar. E eu entendi que a semente, quando vem na nossa mão,
A gente não pode esmagar ela e fazer pão. A semente é para ser plantada. A semente é para ser semeada. Só assim ela vai dar fruto, só assim ela vai dar mais semente. A mesma coisa acontece quando eu e você não falamos a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas estão sedentas, o mundo, a gente está vendo cada vez mais as coisas acontecendo, está chegando aonde? No fim. O fim desse mundo. Agora eu tenho a semente e eu seguro ela para mim, eu não reparto com as pessoas. Nós temos que repartir a semente. Nós temos que dar a semente para as outras pessoas. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é entender o que nós plantamos. Quando a gente planta qualquer coisa, aquela semente tem uma função específica. Eu posso plantar alguma coisa para mim comer, planto uma hortaliça, planto um legume, posso plantar alguma coisa para mim poder me proteger, posso plantar uma árvore, posso plantar alguma coisa que vai fazer, vou fazer madeira para fazer uma casa. São coisas diferentes. A semente que a gente planta tem um objetivo diferente. O que você planta tem um objetivo específico. Você não planta uma árvore de oak, né, um orvalho, para comer dele. Você vai plantar uma hortaliça para comer dela. Você vai plantar uma árvore frutífera para comer dela. Nós temos que entender de que aquilo que nós plantamos, ela tem um objetivo diferente para cada semente que a gente planta. Eu plantei na vida dessa menina que estava precisando, Deus sabia o que ela estava precisando. Eu não plantei pensando de que eu vou plantar porque ela vai depois retribuir de volta para mim. Gente, se Deus te deu a semente, nós temos aqui plantar. A semente muitas vezes, nós estamos falando aqui de questão financeira, mas a semente pode ser uma palavra. A semente pode ser uma atitude de você ajudar alguém. A semente pode ser uma manifestação tua para com alguma pessoa. Pode ser várias coisas, porque a gente não sabe aquilo que a gente está reproduzindo ou que aquilo vai repercutir na vida da outra pessoa. Se Deus colocou no teu coração, faça isso, não pergunta para Deus, Deus por quê? Mas Ele não vai nem ver, não vai nem saber. Isso vai ter uma repercussão na vida dela. Essa é a semente que Deus está querendo que você aplique na vida da pessoa. Nós temos que entender que não existe como a gente mudar esse ciclo de Deus na nossa vida e nem na vida das outras pessoas. Quando a gente entende de que a reprodução, o crescimento, quem dá é Deus, a gente entende que o nosso papel é plantar. E eu entendo que o meu papel é cuidar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. É assim que Paulo fala na palavra, né? Paulo plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. Não tem como a gente fugir disso. Da mesma forma, não tem como a gente fugir de quando você planta uma semente ruim. Quando você planta uma semente ruim, você vai colher um resultado ruim. Existem sementes que são frutíferas, existem sementes que são leguminosas, existem sementes que são espinhos. De repente você vai pisar onde? No espinho que você mesmo plantou. Foi plantando durante a vida e deixou um legado, alguma coisa que é maior do que ele, que está além desse tempo dele. Qual o legado que nós estamos deixando? O que nós estamos espalhando enquanto a gente está andando? Então, nós temos que entender que o que nós estamos plantando, ela vai produzir alguma coisa. Então, cuidar com aquilo que nós estamos plantando. O outro ponto que eu queria falar sobre a semente é o tempo que nós temos entre o plantio e a colheita. É um erro muito grande, e isso eu digo espiritualmente falando, você pensar que você faz alguma coisa para Deus aqui hoje, ou você planta alguma coisa que você sentiu que Deus pediu para você fazer, e amanhã esse aqui é o resultado. Eu quero colher já. Eu já fiz, já plantei, obedeci, cadê o resultado? Você pode plantar um pé de alface, por exemplo, sementinha pequenininha, em 30 dias você está comendo alface. Você pode plantar um pé de couve, 2 meses está comendo couve. Agora, se você quiser tomar um chazinho, um chamate, só para a semente germinar demora 6 meses. Para você cortar a primeira vez, para poder tirar a folha, para fazer o chá, são mais 2 a 3 anos. Então você fala assim, eu plantei a erva do chamate, a erva mate,
Ah, vou tomar um chá, amanhã você vai lá. Cadê? Não tem nem planta. Depois de amanhã você vai lá. Não tem planta ainda. E assim você continua a primeira semana, segunda semana, terceira semana. Isso aqui não deu nada. Chuta aqui a terra, não deu nada. Dali 6 meses, aquela sementinha vai começar a brotar. Tem coisa na nossa vida que é igual a semente da alface. Rapidinho, você já vê o resultado. Agora tem coisa na nossa vida que nós vamos plantar e vai esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses para começar a ver um brotinho. Para dali 2 anos, 3 anos você poder aproveitar daquilo ali. E às vezes a gente está plantando e querendo colher na hora, de repente você vai cavar de novo a terra ali para poder ver se já saiu fruto, cadê? O que deu o resultado daquele fruto? Se eu plantei, eu quero colher. Só que existe o tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes, Salomão fala sobre isso, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Existe um tempo. Você tem que se entender que esse tempo tem que passar. Esse tempo é o tempo de amadurecimento daquilo que você plantou. Você plantou alguma coisa, isso a gente vê muito, para nós que temos filhos, que a gente planta alguma coisa que hoje, quando eles são pequenininhos, não está entendendo nada, mas eu estou plantando, estou semeando na vida dele. A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando for moço não se desvie dele. O que você está fazendo com ele aqui quando ele é pequenininho? Plantando. Você está plantando na vida dele, para quando ele for moço, você ver o resultado. Esse é o tempo de maturação da semente. Ele demora para madurar. E a gente tem que entender que esse tempo tem que acontecer. Princípio, não tem como mudar. Princípio, plantou, espera o tempo para colher. Não queira colher antes, vai colher verde. Ou você nem vai colher. O próximo ponto que eu queria ver com vocês é o cuidado com a planta. E isso depende de um trabalho nosso. Quando a gente planta alguma coisa, você tem que cuidar. Muitas vezes tem que podar. Né? Jesus falava que ele era a videira. E a videira tem que ser podada. Então, a planta em si, quem dá o crescimento é Deus. Mas nós temos que dar manutenção daquela planta. Quando você planta alguma coisa, quando você planta na vida de alguém, quando você faz alguma coisa para o reino, plantei, agora já fiz, agora o problema não é mais meu. Se você é o responsável por aquilo, cuide daquilo que você plantou. Deus te deu alguma coisa para você cuidar, não joga essa responsabilidade para os outros. Você vai colher daquilo que você plantou. Cuida daquilo que Deus te deu. Cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus procura pessoas que sejam, como nós já ouvimos aqui, cooperadores. Que trabalhem junto com Deus. Não, mas meu negócio é só até aqui, daqui para frente não vou mais, porque é muito trabalho para mim. Se nós somos cooperadores de Deus, nós somos aqueles que cooperam junto com Deus. E isso a gente tem falado, e nós temos falado no grupo várias vezes. Deus faz tudo para o mundo, se for preciso, para fazer aquilo que você não pode fazer. Mas Ele não vai mexer uma palhinha para fazer aquilo que você deve fazer. Você está esperando que Deus faz isso para mim, Deus, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso de um emprego. E você não sai de casa e distribui currículo. Deus, eu preciso emagrecer, começa, continua comendo que nem doido. Deus, faz um milagre, tira essa banha daqui. Mas não deixe esse pudim faltar. Gente, não tem como. Você está plantando comer muito, você vai colher gordura. As coisas são, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Cada um tem a sua parte. Deus tem a parte dele, você tem a sua parte. Nós temos que entender que nesse processo a gente não consegue inverter as coisas, a gente não consegue manipular as coisas. Deus é o mesmo Deus do começo e vai ser o mesmo Deus do fim. Deus não muda, não tem variação. A Bíblia fala, não tem mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Por que a gente acha que nessa situação minha pode ser diferente? Não vai ser diferente. Deus é o mesmo do começo ao fim. A questão do crescimento. Quando eu falei que Deus nos dá a semente e Ele nos dá o pão para suprir
a semente que a gente usou. Deus vai fazer com que aquilo que você plantou produza para você, daqui a pouco, não precisar mais ficar tendo o pão dele. Você agora vai ter o fruto daquilo que você plantou. Quando você está distribuindo a semente, você ainda não tem o que comer, Deus vai estar te mantendo, te sustentando. Agora você já tem o fruto, agora você tem para você e para repartir. Agora volta o ciclo de novo. Não, agora tudo é meu, agora a semente toda é minha. Gente, é para distribuir novamente. O ciclo não para. Eu aprendo que eu recebo a semente, eu planto, eu colho, eu distribuo de novo, eu planto e colho. E o que vai acontecendo? Vai aumentando o espaço que você planta. Não é assim? Você tem um canteirinho pequeno, colheu, separa a semente, e a gente separa o quê? Todas as sementes? Não, as melhores sementes. Você separa aquilo que tem de melhor. Você separa aquilo, não sobra, não, eu vou comer o melhor e vou dar a sobra. Ao contrário, você separa o melhor e planta, e você come da sobra. Muitas vezes a gente está comendo do melhor e dando a sobra. O melhor do teu tempo, o melhor do teu recurso, o melhor do teu dom, o melhor do teu talento, você está usando para você. E a sobra, Deus, sobrou isso aqui eu posso repartir. Não, a gente tem que dar o melhor. O crescimento da nossa semente, se a gente for observar, toda semente, para ela poder nascer, ela precisa do quê? Água. A água é fundamental para que a semente possa começar a germinar. O que a Bíblia fala sobre água? O que Jesus falou? Eu sou um manancial de água viva. Se não tiver essa água dentro da tua semente, se não tiver Jesus dentro de você, essa semente não vai germinar. Se você quer fazer tudo isso pela tua força, porque eu tenho conhecimento, eu sei como é que funciona. Ok, você tem força, você tem conhecimento. Nós vimos Moisés, a história de Moisés, ele quis ser o libertador do povo no começo, o que aconteceu? Fugiu, deu tudo errado. Ele foi fazer justiça lá e matou o egípcio, e agora teve que fugir, e agora depois de velho, quando ele não tinha mais condição, quando ele não tinha mais chance de fazer alguma coisa, Deus fala, agora está na hora de fazer. Ou seja, agora entrou o poder de Deus para poder agir. Enquanto eu estou agindo pela minha força, Deus está esperando. Tá bom, filho, então faz. Ele cruza o braço e fica olhando. Você vai fazer assim? Ok. Não é por aí, mas você quer fazer. Não, Deus, pode deixar que eu faço. Eu lembro os meninos, quando eu era pequeno, eu tinha isso. A gente ia começar a ensinar. Não, eu sei. Aí eu parava. Então, tá bom, filho, então faz. Aí vai, não consegue. Pai, não sei. Então, posso te ensinar? Pode, então tá. Até hoje funciona assim, né? Até hoje parece que a gente não aprende. Não, para que eu sei. Tem gente que ainda gosta de cortar. Não, deixa que eu faço. Não, espera, aprende. Deus está ali para poder ser aquele que vai estar cooperando com a gente. Nós vamos estar cooperando com Ele, ou seja, nós vamos estar fazendo junto. Não fala, Deus, e às vezes a gente faz isso, não, Deus, pode deixa que isso aqui eu sei plantar, eu tenho a terra, eu tenho tudo, só que eu não tenho água. A água vem dEle. Quem dá o crescimento é Ele. Estou fazendo tudo por mim mesmo. E estou esperando, vai nascer. Vai nascer. Essa semente é demorada, vai nascer. E o negócio não nasce, porque não tem água. Nós estamos fazendo pela nossa força. Deus não quer que a gente faça pela nossa força. Ele quer que faça dependendo dEle. Essa é a palavra de Deus, que a gente possa ser dependente dEle. Nós temos um papel muito importante na vida, na terra, que é sermos sal da terra. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui na igreja reunidos, não só eu nasci de novo, que coisa bonita e tal, para eu poder viver a minha vida só por mim mesmo. Nós temos essa semente colocada dentro de nós, e essa semente tem que dar fruto. E esse fruto não é só para mim, esse fruto não é só uma coisa pessoal minha, porque eu vou ficar melhor, porque eu vou ter mais riqueza, porque eu vou ter mais isso, mais aquilo. Nós temos que entender, se nós somos seres espirituais, tudo que nós fazemos é para o reino espiritual. Tudo que você vai ter depois disso é consequência, porque a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Agora não faz sentido se eu sou espiritual, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas todo o meu esforço, todo o melhor da minha semente, eu aplico no mundo carnal. Eu aplico no meu dia a dia, que vai trazer resultado para mim, como pessoa física, que vai morrer, vai ficar aqui e não vai levar nada.
é um paradoxo de que eu entendo que eu sou espiritual, eu entendo que eu tenho que buscar o reino de Deus, mas todo o meu esforço é para coisas que vão ficar e não são eternas. Por que eu estou gastando tanto esforço, estou colocando todas as minhas sementes, as melhores sementes, em alguma coisa que vai ficar, se eu vou partir e vou continuar eterno? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a gente entender que o melhor da minha semente tem que ser aplicado para o reino de Deus. Eu aplico naquilo que vai gerar fruto para o reino de Deus e não simplesmente para a minha vida aqui. Você quer alguma coisa para a tua vida aqui? Todo mundo quer, eu quero. Consequência daquilo que você está fazendo, o que é o principal. Quando a gente entender isso, e por isso que eu digo que entender esses princípios facilita a nossa vida aqui, que eu começo a entender, ok. Então o tempo que eu estou gastando pensando no meu trabalho, o tempo que eu estou gastando com coisas que não vão me levar a lugar nenhum espiritualmente falando, se eu tivesse investindo ela no reino de Deus, tudo isso que eu estou querendo e estou gastando tanto esforço e tanto tempo, vai ser dado por Deus. Esse é o pão que ele está falando, que ele dá ao semeador. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar aquilo que é importante e é eterno. Tudo isso que é passageiro, você vai ter, não se preocupa. Eu vou te dar. Veja Abraão, veja Salomão, veja Davi, quanto que eles tiveram de coisa material, de riqueza material, mas não competia no coração deles. A gente às vezes está buscando tanto material, tanto que a gente vê, e acaba deixando aquilo que é eterno porque a gente não vê. Essa questão de entender o que a gente vê e o que não vê, Jesus falou assim, como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o teu irmão a quem você vê? Às vezes a gente inverte as coisas, né? O que eu vejo, eu ponho esforço, eu ponho meu coração nisso, mas o que a gente não vê é o que é mais importante. E Deus está falando assim, você não consegue nem amar teu irmão que você está vendo, você vai amar a Deus. Não, Deus, mas esse é outro caso. Daqui nas coisas é diferente. O princípio não muda. Esse é o princípio de Deus. Se o pecado um dia nos fez perdedores, se o pecado fez com que você pensasse, isso é muito bonito, é tão bom, mas não é para mim. Eu sou pecador, não mereço tudo isso. Eu, infelizmente, não tenho condição de chegar em tudo isso. A gente tem que entender o seguinte, o diabo tenta convencer você que você não tem aquilo que Deus colocou em você. Você olha uma sementinha desse tamanho, você fala assim, esse aqui vai virar uma árvore? Jamais. Olha o tamanho disso aqui, como é que vai virar uma árvore desse tamanho? Lá no Paraná tem o pinheiro do Paraná, árvore gigante. O pinhão é desse tamanho assim. Inclusive tem um passarinho, que é a gralha azul, que ele era responsável por quase 90% do reflorestamento de pinheiro, era ela, porque ela comia o pinhão e enterrava ele para vir comer depois, esquecia e nascia um pinheiro ali. E assim que foi o reflorestamento, a natureza sendo renovada por si mesma. Mas aquele pinheiro estava dentro de um pinhãozinho desse tamanho assim, árvores gigantes. Agora, dentro de nós, dentro de cada um de vocês, tem o mesmo poder, porque nós temos a semente de quem? De Deus. O DNA de Deus está dentro de nós, a gente fala, não, isso não é para mim, é muito grande para mim. Isso aí é para o pastor João, isso aí é para fulano, não para mim, eu sou tão pequeno. A semente que você tem dentro de você é a mesma. O DNA de Deus, a não ser que você não... então, a tua experiência com Deus é só superficial. Deus, eu só vivo uma vida religiosa. Eu só vivo assim, um estilo de vida religioso. Mas nascer de novo mesmo, não estou pronto ainda. Eu vou viver essa vida religiosa, mas eu não estou pronto para nascer de novo. Hoje é tempo, minha gente. O mundo está indo cada vez mais, chegando mais próximo do fim. Até quando a gente vai esperar, falar, não, Deus, eu vou viver superficial aqui, porque é muito complicado a gente viver como a palavra fala. Tem muita coisa. Gente, não é regra, são princípios. Essa é a diferença de quando a gente vive religião e quando a gente vive espiritualidade. A religião é cheia de regra, pode, não pode, deve, não pode, não deve, é pecado, não é pecado, isso. A espiritualidade é princípio. Você não faz por causa da regra, você faz por causa do princípio. Essa é a grande diferença.
Então eu queria que nessa manhã a gente entendesse isso, que todos os dias nós temos oportunidade de semear. Todos os dias nós saímos de manhã com o bolso cheio de sementes e a gente sai espalhando. Que semente nós temos espalhado? Tem semente que você vai espalhar, ela vai germinar e você vai comer no mesmo dia. Tem semente que vai demorar um dia, uma semana, um mês, anos para serem colhidas. Mas você vai estar semeando todos os dias. Aquilo que você semear, você vai colher. Quando a Bíblia fala que a gente não deve zombar de Deus porque essa palavra não falha, ela estava falando naquele tempo e está falando para nós hoje a mesma coisa. E eu queria que você agora nesse momento orasse e falasse: Deus, como que eu tenho aplicado a minha semente? Como você tem colocado a semente que Deus tem colocado na tua mão? Onde você tem semeado a semente que Deus tem colocado? E Ele dá a semente para você todos os dias. Você tem comido a semente? Você tem esperado em Deus que Ele te dê o pão para que você possa semear a tua semente? Fecha o olho agora, vamos orar. Pedir para que o Espírito Santo revele dentro de nós aquilo que nós estamos fazendo. Como que nós estamos fazendo? Como nós estamos aplicando essa semente na nossa vida? Como que nós temos educado nossos filhos? Como que eu tenho semeado na vida daquele que trabalha comigo? Pode ser que está em cima, meu chefe, pode ser aquele que está embaixo, meu funcionário. Como que eu tenho semeado na semente dos meus familiares? Olhe para dentro de você agora. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, pela tua palavra. Te louvo, Senhor, pelos teus princípios, ó Pai. Te louvo porque tua palavra é verdadeira e ela não falha, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos a oportunidade de rever, ó Pai. Nós temos a oportunidade de podermos nos corrigir, ó Senhor. E nesse momento, Pai, eu coloco a minha vida na tua presença, a vida dos teus filhos. Porque eu sei, Senhor, que o teu Espírito Santo é aquele que dá a semente e aquele, Senhor, que também dá o pão enquanto nós semeamos, Pai. E eu sei que tu tens dado a cada um de nós sementes, ó Senhor. Agora, infelizmente, Pai, eu reconheço que nós temos falhado no plantio. E eu falo por mim, Senhor, que eu tenho falhado no plantio muitas vezes. Eu quero te pedir perdão por isso, Pai. A tua vinda tão próxima, Senhor. Tantas pessoas que às vezes próximas de nós não te conhecem porque talvez eu não tenha semeado na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo traga à tona nesse momento, Pai, todas as sementes que eu tenho guardado e não tenho semeado, Senhor. Que o teu Espírito Santo traga à tona agora, Senhor, todas as melhores sementes que eu tenho comido e não tenho colocado no teu reino, Pai. Traz, Senhor, à tona no nosso coração, Pai. Como nós temos manuseado, Senhor, essa semente. Como eu tenho manuseado, Senhor, esse princípio na minha vida, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque somos falhos, mas ajuda-nos, ó Senhor, a colocarmos em prática a capacidade que tu nos deste, Pai. A colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que tu já colocaste dentro de nós, ó Pai, porque nós como sementes já somos prontos e preparados. Nada de fora precisa mais, Senhor. Agora nos mostra, Senhor, nos ajuda, Senhor, a enxergarmos esse potencial dentro de nós. Eu sei que aqui tem filhos e filhas, ó Senhor, com talentos, com dons, ó Senhor, que devem e podem ser aplicados no teu reino, Pai. Muitos deles estão adormecidos, muitos deles, ó Senhor, estão deixados de lado, Pai. Nesse momento, Senhor, ressuscita, reanima, Senhor, revigora, Senhor, no coração dos teus filhos os talentos, os dons, ó Senhor, o desejo de te servir, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Revigora nesse momento tudo aquilo que está amortecido dentro de nós, Pai. E que nós possamos ser semeadores da tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser aqueles, ó Senhor, que tu distribui a semente e sabe que ela vai ser plantada, Pai. Em nome de Jesus eu coloco cada um dos teus filhos nessa manhã, Senhor, na tua presença, Pai. E eu te agradeço pela ação do teu Espírito dentro de nós, Senhor. Pela ação do teu Espírito dentro de cada família, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.